O assunto interessa a muita gente. Os brasileiros, os cearenses, voltarão em breve a pagar o antigo seguro obrigatório que passa a se chamar SPVAT. Antes era DPVAT. Ainda não há data nem valor a ser cobrado dos proprietários de veículos automotores. Mas a conta vai chegar, como conta o repórter Sátrio Salles. Os brasileiros precisam ficar atentos, pois terão em breve mais um boleto mensal nas contas a serem pagas. Agora, trata-se do Seguro Obrigatório DPVAT, cuja lei que recria a cobrança foi sancionada com vetos pelo presidente Lula. Um dos vetos é a cobrança de multa pelo não pagamento do seguro obrigatório. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de pagar o DPVAT era infração grave, com débito de pontos na CNH e multa de R$ 195,23. O presidente Lula entendeu diferente e, para quem atrasar o pagamento do SPVAT, não terá custos extras. Há, porém, o impedimento para o licenciamento 2024 anual e obrigatório, a transferência de propriedade e a baixa de registros nos Detrans. O valor do SPVAT, que ainda está indefinido, será incluído no licenciamento 2024, como era feito até 2020. Ou seja, os proprietários pagarão o seguro e o licenciamento em um único boleto. O SPVAT cobre, além da indenização, o seguro paga despesas com serviços funerários e garante ainda recursos para cobrir a reabilitação profissional de acidentados que sofrem invalidez parcial. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A estimativa inicial, jornalista Beto Almeida, é que o seguro DPVAT, o SPVAT, garanta ao governo federal a cada ano pelo menos 2 bilhões de reais. Dinheiro a ser utilizado, como bem disse o Sátiro Salles, na indenização de vítimas de acidentes de trânsito, seja quando ficam sequelas, quando se exige o tratamento médico ou, no caso, em uma situação mais trágica, que é, no caso de óbito, a indenização para familiares da vítima fatal do trânsito. Mas o certo é que, após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sanção com vetos ao texto aprovado pelo Congresso Nacional, vamos nos preparar para pagar essa conta que vem a caminho e que vai alegrar também o bolso ou os cofres dos municípios que serão beneficiados com uma fatia dessa grana a ser arrecadada com o seguro obrigatório DPVAT. Olha, Luciano, esse DPVAT, ele é antigo, né? O atual que foi criado muda o nome de SPVAT, mas o DPVAT foi criado em 1974. E ele paga esse seguro obrigatório independente de quem teve culpa ou não no acidente. Pode ser para o motorista, para o pedestre, para o motociclista, e aí não leva em conta se você foi o causador do acidente ou se você foi a vítima. Ou seja, é um critério, na realidade, que tenta, de certo modo, recuperar um pouco dos prejuízos causados a quem, na realidade, sofreu esse tipo de acidente. A questão aí, Zeno, é saber ainda quanto é que vai ficar esse valor. Essas decisões, elas entram agora nessa fase que a gente chama de regulamentação da lei. O presidente Lula sancionou, mas efetivamente a gente precisa saber quanto é que vai custar hoje o seguro DPVAT para os motoristas. E um detalhe também importante, Luciano, é que nesse aspecto, você falou aí, por exemplo, em 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões, né, para a previsão de arrecadação, mas disse que na realidade o ideal era que esse imposto cubra em torno de 3 bilhões e meio de reais, que é a demanda, na realidade, apontada para cobrir esses gastos com acidentes de trânsito anualmente no país. Vamos mudar a página aqui, jornalista Beto Almeida, para falar sobre as eleições municipais de 2024. O Ministério Público Eleitoral está de olho nos excessos cometidos por pré-candidatos a prefeito e a vereador de cidades da Grande Fortaleza e também do interior do Ceará, que se excedem na linguagem e, às vezes, no pedido de votos fora de época. É a propaganda
pré-eleitoral, fora de tempo, que pode dar dor de cabeça e prejuízo no bolso para pré-candidatos? Exatamente isso, Zenô. São ações movidas por promotores que atuam nas zonas eleitorais e principalmente no interior, nos municípios, por conta desse ambiente acirrado da pré-campanha eleitoral. E onde é que acontece exatamente essas irregularidades, Zenô? Nas redes sociais. É onde os pré-candidatos hoje e seus aliados desaguam exatamente essas questões, esses problemas que são muito localizados nos municípios, onde o acirramento na disputa local é muito forte. Isso significa dizer, para resumir aqui, que hoje já existem mais de 60. Eu estou falando, Zenô, 60. Olha só, nós nem começamos ainda 61 processos de propaganda eleitoral irregular. Isso até a semana passada. Mas a tendência, o próprio TRE admite, é de aumentar isso, que não deveria ainda estar nesse nível. Principalmente em função, isso acontece, da tecnologia, das redes sociais. Antes, como nós não tínhamos essa atuação forte nas redes sociais, então as coisas eram, de certo modo, um pouco mais controladas. De certo modo, isso coloca claramente o trabalho que a Justiça Eleitoral terá para controlar exatamente a ânsia, a briga, a disputa de poder e principalmente os bastidores, que deveriam estar por enquanto nos bastidores, mas estão aí ganhando as redes sociais. Agora, é bom que se diga, isso também tem consequências, e uma dessas consequências é, por exemplo, para os pré-candidatos, porque eles podem enfrentar problemas mais adiante. Propaganda eleitoral antecipada, ela é crime, ela é irregularidade, e isso pode trazer problemas para quem de fato quer levar a sério a disputa. Porque a infração não fica superada, sanada apenas com o pagamento da multa. De jeito nenhum. Se esse processo tiver sequência, os candidatos, como já tivemos no passado, poderão ter dissabores no pedido do registro da candidatura, na diplomação dos eleitos, das eleitas e também no futuro com possíveis pedidos de cassação de mandatos. Ou seja, é aquela história, jornalista Beto Almeida, é importante se fazer o dever de casa, obedecendo às regras estabelecidas pela legislação eleitoral e não usurpar desses benefícios que as redes sociais proporcionam nesse momento, sem se atentar para o que a Justiça Eleitoral determina. Porque, na realidade, o que a Justiça Eleitoral, que os promotores das comarcas no interior têm que olhar, Zenô, é exatamente para evitar o desequilíbrio das condições de disputas nos municípios. E, principalmente, se está havendo até o uso de verbas públicas, de estruturas públicas, para promover pré-candidatos. Isso gera desequilíbrio, isso é ilegal, então isso dá problemas, então é melhor ter controle em relação ao que se faz nas redes sociais.